Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Artista Acima da Média, criado pela Strategy for Artists e apresentado por mim, Mesomo. A cada 15 dias eu compartilho as minhas experiências sobre construir uma carreira no universo artístico, sobre empreendedorismo, criatividade, tendências, gestão, estratégia e muito mais, com o objetivo de ajudar a transformar os jovens criativos em artistas acima da média. Então se inscreve aí no canal, deixa seu like no podcast e fica com a gente até o final que tem um bônus para quem assistir até o fim. No último episódio do podcast a gente falou sobre as tendências, sobre os NFTs, sobre o futuro. E a gente fez isso porque olhar para frente, entender para onde caminha o mundo, quais são as tendências que podem impactar as nossas carreiras, entender como as pessoas estão pensando e se comportando, é essencial para aquele que quer ser acima da média. Lembrando que o artista acima da média é aquele que faz o que a maioria não faz, com o objetivo de alcançar destaque no meio da multidão. Mesmo com tanto conhecimento disponível e vivendo nesse mundo competitivo e saturado, a maioria não vai atrás, não pensa sobre carreira, sobre futuro, sobre mercado, tendências e comportamentos. A maioria não se faz as perguntas certas e com isso não consegue ter as respostas certas. Tem uma frase do livro The One Thing, a única coisa, que eu postei nos drops de criatividade do Strategy, que diz o seguinte: a qualidade das respostas é diretamente ligada à qualidade das perguntas que a gente faz. Anota essa. Por isso, no episódio de hoje, eu quero fazer as seguintes perguntas. Você sabe quem consome a sua arte? Você sabe para quem você gera valor? Para qual geração você é relevante? Quem consome a sua arte, o seu serviço? Como essa galera que consome você se comporta? De que forma ela consome? Como eles pensam? Do que se alimentam? Ou seja, para qual geração você entrega. O debate mais recente nessa área foi sobre a palavra cringe, que é a maneira da nova geração dizer que algo já é antiquado, que já não faz mais parte da moda daquele momento. Isso é só uma conversa superficial, é só a ponta do iceberg, mas que tem na sua base um assunto relevante para qualquer um que tem um negócio, uma carreira, que tem fãs, clientes ou consumidores. Comportamento humano, comportamento do consumidor e gerações. Como saber de que forma as pessoas vão se comportar? Analisando e estudando sobre as gerações. Uma geração é um grupo de pessoas que nasceu em um mesmo contexto, em um mesmo período de tempo, que tem a mesma faixa etária e que compartilha hábitos, gostos, desejos, comportamentos e modos de viver em comum. É aquela divisão clássica dos baby boomers, da geração X, geração Y, que são os millennials, e agora a nova geração Z. Ou seja, são segmentos de pessoas que compartilham de um mesmo contexto e que se comportam de maneira semelhante. É através da análise desses segmentos geracionais que a gente amplia nosso conhecimento sobre quem consome a nossa arte, o nosso produto ou serviço, podendo então ser mais certeiro e eficaz em tudo que faz. Por isso eu falo da importância de analisar o mercado, aplicando aquela ideia do marketing, o STP, que é a importância de fazer a segmentação do mercado que vai atuar, escolher alguns segmentos como target ou alvo e posicionar a sua marca dentro daqueles segmentos escolhidos, STP. Vou explicar melhor. No início da carreira do jovem criativo, essa escolha vai acontecendo de forma natural e intuitiva. O artista escolhe a sua grande área de interesse, a arte que vai executar. No meu caso, a música, por exemplo. Automaticamente ele já tende a ir para um lado mais específico dentro desse universo amplo. Digamos que eu possa dividir o grande segmento música em segmentos menores, música orgânica ou acústica e música eletrônica. Eu vou seguir o caminho da música eletrônica e vou dividir esse segmento, que também é amplo, em segmentos menores. Por exemplo, música eletrônica mainstream e música eletrônica underground. Dentro desses, o que eu tenho como alvo é a música eletrônica underground, que por sua vez também é dividido em vários segmentos. Eu não ataco todos esses segmentos, só alguns. Eu não foco em drum and bass, eu não foco em minimal house, em hard techno ou tech house. Eu foco em afro house, melodic techno, deep house. E agora então fica bem específico os segmentos que eu tenho como alvo dentro do meu mercado. Essa foi a segmentação artística. Para refinar ainda mais, eu posso fazer a segmentação geográfica.
Desses gêneros que eu escolhi como alvo, aonde eles acontecem? Eu posso dividir em mundo e Brasil. No momento, meu foco é Brasil. Aí eu posso segmentar ainda mais, pensando em regiões do Brasil, ou dividindo entre capitais e interior, ou então escolhendo cidades específicas mesmo, fazendo uma lista de 10, 15 cidades que eu tenho como alvo. Pronto! Juntando a abordagem artística com a geográfica, aí está a minha segmentação de mercado e a escolha dos meus segmentos-alvo. Eu entendi como esse mercado está segmentado e escolhi e defini quais deles que eu quero ter como alvo. Música eletrônica, underground, afrodeep, melodic, nas cidades X, Y, Z do Brasil. É aí que eu vou concentrar todas as minhas forças. Tendo feito essa segmentação, o próximo passo é estudar o público-alvo. Entender como são as pessoas que compõem esses segmentos, como elas consomem, o que elas preferem, e então pensar em estratégias eficientes e certeiras para atingir essa galera. Lembrando que a ideia não é moldar a sua arte, a sua essência conforme o que os outros querem. Não, a arte é a expressão interior do artista, tem que fazer o que o seu coração mandar, o que sua identidade quiser expressar. O que eu falo é sobre como empacotar e entregar ao mundo essa arte. Porque no fim das contas, se vai ser consumido pelas pessoas, se vai ser entregue e consumido por alguém, isso também tem que ser visto como produto. É claro que tem toda a discussão arte versus produto, mas esse não é o assunto aqui. Aqui eu quero dizer que para conseguir ser visto, ser tocado, ser consumido, a gente tem que pensar nessa abordagem de produto, em como entregar para as pessoas, em como elas vão consumir. A gente tem que pensar no formato que isso vai ser entregue, através de que meio que isso vai ser apresentado ao consumidor, ao fã. Voltando para a segmentação, isso é importante porque dá clareza. Pode ser intuitivo em certo momento, mas chega a hora de pensar com consciência sobre isso. A gente meio que já sabe, mas o que eu quero agora é que você tenha clareza, tenha certeza sobre esse ponto que é tão importante. Analisar o mercado, entender como ele se divide em segmentos, escolher quais os que eu tenho como alvo, estudar como eles são compostos, como essa galera se comporta, e então traçar estratégias inteligentes que vão posicionar o seu negócio, a sua imagem, na cabeça dessa turma que você definiu. STP. Como eu disse, o artista no início geralmente faz isso de forma intuitiva, mas com o passar dos anos, com a necessidade de repensar, de reorientar e reorganizar a carreira, ele começa a precisar pensar mais fundo, com mais consciência do que está acontecendo, sem se basear apenas na sua intuição e no seu gosto artístico. Porque os fãs vão mudando, os consumidores da arte, do serviço vão mudando, o comportamento se altera, o meio de consumo varia, o foco da atenção que estava em um lugar começa a ir para outro lugar. Se o artista, se o empreendedor não pensa sobre isso, não presta atenção nessas transformações geracionais, nas transformações de comportamento, acaba ficando estagnado. Demora para agir, demora para se atualizar, para se manter conectado com a geração que o consome e provavelmente vai utilizar estratégias defasadas e de baixo impacto, que não vão entregar para a galera certa ou que não vão fazer sentido para quem está recebendo. Outro exemplo pessoal meu para ficar bem claro. Eu criei a minha marca de eventos, a Sunset Sessions, em 2012. Eu tinha 21 anos. Naquela época eu era o próprio público-alvo. Eu fazia parte da geração que consumia aquela marca, aquele tipo de negócio. Eu era daquela geração, me comportava como ela, então intuitivamente eu sabia como a marca deveria se comportar para fazer sentido na cabeça da geração que também consumia a festa. Hoje, quase 10 anos depois, a geração mudou, os comportamentos mudaram, o foco de atenção mudou, o jeito de consumir, os assuntos, os temas não são mais os mesmos daquela época. Se agora no retorno dos eventos a minha marca se comportar baseada naquela visão da geração de 10 anos atrás, vai rapidamente virar obsoleta, virar antiquada, vai virar cringe e vai se desconectar da geração que atualmente consome aquele tipo de negócio. Faz sentido? Outros exemplos mais simples. Imagina uma banda de rock clássico, bem de tiozão mesmo. Esse apelido já entrega a geração que consome esse segmento. Mas imagina se essa turma decide atingir a nova geração, definem como alvo a geração Z e resolvem se posicionar como modernos, sem pensar em como a nova geração se comporta. Aí, como se não bastasse a sonoridade, que já não é muito consumida pela galera mais nova, eles fazem uma página no Facebook, um blog e tem um telefone para contato.
Vai funcionar? Vai atingir a galera da nova geração? Provavelmente não, porque tanto a arte quanto as estratégias não estão conectadas com a geração que se busca atingir. Agora, se o objetivo é atingir a galera old school, aí o que não faria sentido seria postar no TikTok, fazer live no Twitch, se manter ativo no Twitter, por exemplo. Quem curte esse estilo não tá nesses canais, não se comporta dessa forma. Então essa é simples, mas dá pra notar. A gente tem que estar aonde a atenção do nosso público está. Aonde está a atenção da geração que consome a sua arte? Como a gente viu, essa é uma pergunta para se fazer frequentemente e para sempre, porque tudo está sempre mudando. Daqui 5 anos, 10 anos, o paradigma vai ser completamente diferente. A atenção das pessoas já vai ter mudado de foco várias vezes. Então, generalizando, a gente pode dizer que a atenção da massa já esteve no jornal impresso, no rádio, na televisão, no Facebook, depois no Instagram, agora começa a migrar para o TikTok e ninguém sabe o que vem depois. Então, se eu fizer o STP, segmentar o mercado, definir os meus alvos, analisar as pessoas que compõem esses segmentos e me posicionar com estratégias pensando nisso de forma clara, eu vou estar no caminho certo para me consolidar como relevante na cabeça de quem consome a minha arte. O que nos leva ao tema central de hoje, as gerações. Como eu disse, uma geração é um grupo de pessoas que nasceu em um mesmo contexto, em uma mesma época, que compartilha a mesma faixa etária, os mesmos hábitos, desejos, comportamentos, visões de mundo e modos de viver em comum. Certeza que você já ouviu falar muito sobre isso, sobre essas divisões, mas geralmente a gente ouve apenas alguma coisa mais superficial e não pensa em como aquelas informações podem se aplicar em nossas carreiras e negócios. Então, para relembrar um pouco, aqui eu vou mostrar um trecho daquele vídeo clássico sobre gerações da Box 1824, que é uma empresa de marketing e pesquisa de tendências. Muita gente já viu esse vídeo do How Work and How Play. Ele foi responsável por fortalecer essa ideia sobre os millennials, sobre a geração Y que estava entrando no mercado de trabalho na época que esse vídeo foi criado, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. Através de conteúdos desse tipo é que a gente entende os recortes que foram feitos sobre as gerações, em como elas foram segmentadas em grupos que dividem esse mesmo contexto social e histórico e por causa disso se comportam de maneiras semelhantes. Falando um pouquinho sobre elas, os Baby Boomers são a geração pós-Segunda Guerra, que cresceram com o rádio e o jornal, nesse mundo em reconstrução, e o sonho era a estabilidade, um emprego fixo, sem misturar o profissional com a vida pessoal, e uma vez que escolhesse essa carreira, ia seguir ela a vida inteira. Aqui a palavra-chave era ideologia. A geração X veio depois, no auge do capitalismo, e cresceu com essa ideia de competitividade, de fazer tudo possível para conseguir o sucesso cedo. Eram os workaholics. Essa galera cresceu com a popularização da TV e das grandes marcas internacionais, do consumismo, e cresceu focando tudo em trabalhar o máximo possível para chegar ao topo mais rápido que desse, para aproveitar as recompensas das suas conquistas. Palavra-chave: status. Então vieram os millennials, a geração Y, os ultraconectados, que transformaram tudo novamente. Com o auxílio da internet e da informação, essa galera resolveu focar em fazer o que gosta, em seguir seus sonhos e se divertir durante a jornada, mais do que chegar ao topo. Para essa galera, que eu faço parte, sucesso é sinônimo de prazer durante a jornada. Não faz mais sentido focar tudo no trabalho agora para curtir só num futuro que a gente nem sabe se virá. Esse é o tema do vídeo que a gente viu, How Work and How Play, todo o trabalho e toda a diversão, sem esperar o amanhã. Aqui a palavra-chave é experiências. E aí quando a gente achava que já entendia tudo sobre gerações, chega a geração do momento, a geração Z, que tá ganhando o mundo agora,
nascidos ali entre 96 e 2010, e que pega essa atmosfera de all work and all play dos millennials e dá um upgrade ainda maior, leva ao próximo nível. Essa turma cresceu totalmente conectada, com celular na mão desde a infância, com internet sendo uma coisa já natural na vida, mal conhecem outra realidade a não ser essa. Mas também cresceram em um contexto diferente. Muitos viram ou sentiram a crise de 2008, viram essa crise mundial de agora acontecer, e dessa forma são mais pés no chão do que os millennials, que são sonhadores até demais. A geração Z é mais consciente em relação ao consumismo exagerado, a transparência e verdade são assuntos fundamentais para essa galera. Nada mais é segredo entre marcas e consumidores. Então ser genuíno, ser verdadeiro é fundamental para ser consumido por essa turma. E outra, eles cresceram com o online tão presente e tão natural que muitos já buscam escapar desse excesso de vida virtual também, mixando mais o online com o offline. Aqui a palavra-chave é verdade. Então percebe essa relação entre a evolução do ambiente e a transformação das gerações. É claro, o ambiente, o contexto molda a gente, e cada grupo geracional acaba se comportando de certa forma e vendo o mundo de seu jeito único. E é o papel de quem quer entregar algo para as pessoas, entender esses comportamentos e agir conforme esse conhecimento. Olha só o quanto cada geração enxerga o mundo de uma forma, consome as coisas de uma forma diferente das outras. Se eu tenho um projeto, uma carreira, um negócio, eu tenho que fazer as perguntas certas. E aqui a pergunta é essa: qual geração a gente quer atingir? Para qual geração a gente entrega? Como se comporta essa geração? Falando mais uma vez da minha experiência, geralmente a gente acaba tendo como alvo a nossa própria geração, porque a gente já conhece os gostos, os comportamentos, a gente vai vivendo junto com ela, só que o tempo passa e às vezes a gente tem que repensar para qual geração a nossa arte, o nosso produto está adequado. Repensar quem está consumindo, se o público mudou, se uma nova geração chegou, a gente vai precisar readaptar as estratégias para atingir essa nova galera. Imagina mais uma vez uma festa como a minha, que surgiu em 2012, no auge do Facebook, e hoje tem que atingir uma nova geração que se comunica do seu jeito. Com isso em mente, a gente tem que repensar todo o branding e estratégia de comunicação da marca. Tem que entender para qual geração a gente quer atuar e então estudar e compreender os hábitos e comportamentos dessa galera. Tendo consciência disso, indo atrás dessas informações, a gente vai ter ideias melhores, ideias mais criativas, ideias acima da média. Estratégias que funcionam melhor para se conectar e para gerar empatia com quem consome você. Todo mundo tem que estar muito atento sobre isso. E para quem faz parte da geração dominante atual, da geração Z, mega conectado com o presente, fica ligado também que em 4, 5, 6 anos você vai virar o cringe da vez, ou seja lá como a nova geração vai chamar quem for antiquado na perspectiva deles. Os alfas estão vindo com tudo, a próxima geração depois da geração Z, os filhos dos millennials, que cresceram mais do que conectados, cresceram onde isso é tudo que existe, onde a única coisa que existe é esse mundo online e offline, uma coisa só. Ou seja, isso vai transformar os comportamentos tudo de novo, de forma ainda mais intensa. Lembrando que a gente nem levou em consideração a questão da pandemia e desse período de quarentena, que também vai moldar novos comportamentos e vai criar novas tendências, resultando numa geração que a gente nem faz ideia de como vai se comportar lá na frente. Portanto, aprende a analisar tudo isso, a fazer as perguntas certas e a se manter atento e conectado com o comportamento das pessoas e como esse comportamento se transforma. Para quando for entregar a sua arte, o seu serviço, fazer isso da maneira mais certeira e eficiente possível. Em síntese, a arte tem que vir de dentro, a essência tem que ser expressada de forma pura e genuína. Mas o formato de empacotar essa arte em um produto, o meio em que isso vai ser entregue e consumido, tem que ser pensado com a mente no consumidor, com o foco no fã, em como ele se comporta e consome. Através desse tipo de reflexão, a gente vai ampliar o nosso impacto, aumentar o nosso alcance e começar a ganhar destaque no meio da multidão. É por isso que o Strategy for Artists existe, para compartilhar esse tipo de questionamento, para auxiliar os jovens criativos a fazerem as perguntas certas. Lembra que a qualidade das respostas é diretamente ligada à qualidade das perguntas que a gente faz.
Dessas perguntas e respostas partem as nossas escolhas, decisões e estratégias. Então essa é a minha visão sobre a importância de entender o seu mercado de atuação, de definir os seus segmentos-alvo, de entender como a geração que consome a sua arte se comporta. No perfil do Strategy, a gente continua explorando esses e outros assuntos relacionados à carreira, gerações, comportamento de consumo e etc. Nos próximos dias eu também vou realizar uma série de lives passando muitos aprendizados, então fica ligado. E para quem chegou até aqui tem um presente especial. Vai lá no post sobre esse episódio no Instagram do @StrategyForArtists e comenta a palavra segmento, que a nossa equipe vai entrar em contato e vai enviar um link com vários infográficos sobre esse assunto que a gente coletou pela internet. Vários dados e informações legais sobre gerações e comportamento. Então, sério, vai lá e comenta mesmo, parte pra ação, começa a executar, começa por esse comentário, que isso já indica para si mesmo, pro seu cérebro, que você já começou a agir com o objetivo de se transformar em um artista acima da média. Beleza? Muito obrigado pela audiência, vamos juntos nessa jornada e até breve. Valeu!